Olá, você está no Pergunta ao Pastor do Rock Channel, a web TV da Rocha Eterna, e hoje nós vamos responder a pergunta da Janaína. Janaína, aqui da Rocha Miguel. Ela faz a seguinte pergunta: se o Senhor não permite o divórcio, por que tanta gente se divorcia? E muitas vezes dentro da igreja. Eu quero ler Mateus capítulo 19. E nós vamos lendo os versículos, e à medida que a gente lê versículo por versículo, vamos explicando. Mateus 19, verso 1, diz que Jesus ele desce da Galileia e passa pela Judéia. Ele está indo para Jerusalém, para os momentos finais do ministério dele, onde ele será preso, julgado, crucificado. E passando pela Judéia, diz o verso 3 aqui, alguns fariseus o experimentavam, verso 3, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por que o texto diz que os fariseus experimentavam? Primeiro, os fariseus eram os grandes adversários de Jesus. Os fariseus eram um grupo que nasceu mais ou menos 100 anos antes de Jesus. E na verdade, quando nasceram, a palavra fariseu significa separado, puro, vem de uma raiz de pureza, da palavra pureza no hebraico. E na época, um século antes de Jesus, eles nasceram para defender a religião judaica, a cultura judaica, de toda uma influência helênica, grega, da cultura grega, que a Síria, através dos reis antíocos, o rei Antíoco Epifânio, por exemplo, eles haviam invadido Israel, haviam profanado o templo, sacrificaram uma porca em cima do altar, né, e a carne de porco é imunda para o judeu. Bem, houve essa ocupação e você vai encontrar o registro dessa história da ocupação síria e depois da guerra de libertação nos livros de 1º e 2º Macabeus. Não são considerados livros canônicos, inspirados pelo Espírito Santo, são livros históricos, contam esse período, né, de mais ou menos 2 séculos, 1 século antes de Cristo, e nesse período é que surgem os fariseus. E depois os fariseus eles acabam se degenerando num partido político religioso legalista. A palavra, o nome fariseu, acabou virando sinônimo de legalismo, de hipocrisia religiosa e tudo mais. E os fariseus então o experimentam. Por que experimentam? Eles perguntam se é lícito o homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo. Por que o texto diz que os fariseus experimentavam Jesus? Porque na Judéia, onde Jesus estava naquele momento, a Judéia era governada por Herodes Antipas. Herodes Antipas ele era um dos 4 filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande havia morrido e Israel, que na época era uma província do Império Romano, o Império Romano permitiu que os 4 filhos de Herodes continuassem governando, cada um pedaço de Israel. E Herodes Antipas, ele roubou, ele se casa com a própria cunhada, Herodias, que era casada com o irmão dele, com Herodes Felipe. E João Batista, ele denuncia esse pecado de Herodes Antipas, dizendo a ele que não era lícito que Herodes Antipas possuísse a esposa do seu irmão. E João Batista perde a cabeça por causa disso. A gente conhece a história. Na festa de aniversário de Herodes Antipas, a tradição diz que o nome da menina, Salomé, era o nome da enteada de Herodes Antipas, a filha de Herodias. Ela dançou para Herodes no aniversário dele. Herodes se encantou com a moça, lhe oferece metade do reino e, orientada pela mãe, ela não pede metade do reino, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja e João Batista é decapitado. Então, alguns entendem que quando o texto diz que os fariseus experimentavam, era para quê? Para que, diante da resposta de Jesus, Jesus se indispusesse com Herodes Antipas e perdesse a cabeça também.